Você acorda 2, 3 ou até mais vezes durante a noite para urinar? Se a resposta for sim, saiba que isso pode ser um sério sinal de alerta do seu corpo e ignorá-lo pode trazer consequências graves para a sua saúde. Embora muitos acreditem que acordar para ir ao banheiro durante a madrugada seja algo normal com o avanço da idade, a realidade é bem diferente. Esse sintoma, conhecido como noctúria, muitas vezes reflete problemas mais profundos envolvendo a bexiga, a próstata, os rins ou até mesmo o coração. Segundo o renomado urologista brasileiro Dr. Miguel Srougi, uma das maiores autoridades mundiais em saúde urinária e autor de diversos livros científicos, a noctúria excessiva é um pedido silencioso de socorro do seu corpo. Saber escutá-lo pode não apenas melhorar seu sono, mas também prolongar sua vida. E a boa notícia é que, em muitos casos, pequenas mudanças de hábitos podem trazer grandes melhorias. Neste vídeo, você vai entender quais são os 8 comportamentos diários mais comuns que levam você a acordar repetidamente para urinar durante a noite e como é possível reverter esse quadro de maneira simples e eficaz. E no final deste vídeo, você vai aprender um ajuste simples que pode ajudar você a reduzir pela metade suas idas noturnas ao banheiro e finalmente voltar a ter noites de sono profundo e reparador. Não perca! E agora eu quero saber de você. Você tem passado por isso? Quantas vezes você costuma acordar à noite para ir ao banheiro? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. Assim você recebe em primeira mão mais dicas valiosas para cuidar da sua saúde e melhorar a qualidade do seu sono. Chegou a hora de entender quais são os 8 hábitos que podem estar sabotando suas noites de sono e como pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Causa número 1. Beber muita água à noite. Um hábito aparentemente saudável que pode arruinar seu sono. Você já ouviu que é importante beber bastante água ao longo do dia. Mas aqui vai um alerta. Se você consome grandes quantidades de líquidos no final da tarde ou à noite, isso pode ser um dos principais motivos pelos quais você acorda para urinar durante a madrugada. Nosso corpo segue um ritmo natural de produção de urina. Quando você bebe muita água no período da noite, seus rins continuam filtrando o excesso de líquidos mesmo enquanto você dorme. Isso leva ao enchimento frequente da bexiga durante a madrugada, forçando seu corpo a interromper o sono para que você possa esvaziá-la. O resultado: noites fragmentadas e cansaço no dia seguinte. Além de impactar diretamente na qualidade do sono, esse hábito também pode enfraquecer o sistema imunológico, prejudicar a memória e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Tudo isso por conta da privação de um sono profundo e reparador. E, com o passar do tempo, o acúmulo de noites mal dormidas tende a agravar ainda mais esses problemas. Segundo o Dr. Miguel Srougi, um dos ajustes mais simples que recomendo aos meus pacientes é organizar melhor a ingestão de líquidos ao longo do dia. Beber bastante água, sim, mas com estratégia. A dica do especialista é consumir a maior parte da água entre o início da manhã e o final da tarde, reduzindo gradativamente após as 18 horas. Se você precisar tomar medicamentos à noite, ingira apenas o mínimo de líquido necessário para engolir os comprimidos. Evite grandes copos de água nas horas que antecedem o sono. Adotar esse pequeno ajuste no seu dia a dia pode gerar um impacto enorme. Muitas pessoas conseguem reduzir significativamente o número de idas ao banheiro à noite apenas com essa mudança simples. Assim, você ajuda seu corpo a manter um equilíbrio natural e promove noites de sono muito mais tranquilas. Causa número 2. Falta de movimento físico durante o dia. Um vilão silencioso que aumenta a produção de urina noturna. Você pode não perceber, mas passar muitas horas sentado ao longo do dia pode ser um dos fatores mais importantes por trás das suas idas frequentes ao banheiro durante a madrugada. Quando permanecemos inativos, especialmente sentados por longos períodos, o corpo tende a reter líquidos nas extremidades inferiores, principalmente nas pernas e tornozelos. Esse acúmulo acontece porque a circulação venosa fica comprometida
dificultando o retorno do sangue e dos líquidos para o centro do corpo. O que acontece quando você deita para dormir? A gravidade muda, e todo aquele líquido que ficou estacionado durante o dia volta a circular. Isso leva os rins a filtrarem uma maior quantidade de sangue e, consequentemente, a produzirem mais urina durante a noite justamente quando você deveria estar descansando. O resultado: mais interrupções do sono e um cansaço progressivo. A longo prazo, essa falta de movimento não afeta apenas seu padrão urinário. Ela contribui para o inchaço crônico, piora a saúde cardiovascular, favorece o ganho de peso e aumenta o risco de trombose venosa. Além disso, prejudica o funcionamento adequado da bexiga e da musculatura pélvica, agravando ainda mais o problema. De acordo com o Dr. Miguel Srughi, a simples inclusão de pequenas pausas ativas ao longo do dia já faz uma enorme diferença. Não é preciso correr maratonas, basta movimentar-se. O especialista recomenda que você se levante e caminhe por alguns minutos a cada 2 horas. Se estiver em casa, pequenas caminhadas dentro do ambiente ou até alongamentos já ajudam. Outra dica valiosa: elevar as pernas por cerca de 20 minutos no final da tarde, ajudando a drenar o excesso de líquido acumulado nas extremidades. Ao adotar esses hábitos simples, você estará promovendo uma circulação mais eficiente, reduzindo o volume de urina produzido durante a noite e favorecendo um sono muito mais contínuo e reparador. Pequenos movimentos ao longo do dia resultam em grandes benefícios durante a noite. Causa número 3. Consumo excessivo de sal e açúcar à noite. Pequenas tentações que fazem a bexiga trabalhar demais. Aquela bolachinha salgada ou um pedacinho de chocolate antes de dormir podem parecer inofensivos. Mas a verdade é que esses pequenos prazeres noturnos podem estar sabotando o seu sono de maneira silenciosa. Quando você consome alimentos ricos em sal no período noturno, seu corpo tende a reter líquidos temporariamente. O sódio faz com que as células absorvam mais água, aumentando o volume de fluido circulante. Durante a noite, à medida que o corpo tenta restabelecer o equilíbrio, ele libera esse excesso de líquido, e isso significa mais urina sendo produzida justamente enquanto você tenta dormir. O açúcar, por sua vez, tem um efeito ainda mais direto. Além de contribuir para picos de glicose e para um metabolismo acelerado, o açúcar aumenta a produção de urina e pode irritar o revestimento da bexiga. Isso é especialmente relevante para quem tem diabetes, pré-diabetes ou mesmo uma sensibilidade aumentada a carboidratos simples. Resultado: mais idas ao banheiro e um sono fragmentado. Segundo o Dr. Miguel Srughi, muitos dos meus pacientes idosos não fazem a ligação entre seus hábitos alimentares noturnos e a noctúria. Mas quando ajustamos a alimentação da noite, o impacto positivo no sono é imediato. A recomendação do especialista é clara: evite lanches salgados e doces após o jantar. Se sentir fome, opte por um pequeno lanche rico em proteínas, como um ovo cozido ou um punhado de amêndoas. Esses alimentos ajudam a estabilizar a glicemia e não sobrecarregam a bexiga. Além disso, é fundamental encerrar o jantar pelo menos 3 horas antes de se deitar, dando tempo ao organismo para processar adequadamente a refeição. Controlar o consumo de sal e açúcar à noite é uma das estratégias mais eficazes e muitas vezes subestimadas para melhorar a qualidade do sono e reduzir a noctúria. Ao cuidar daquilo que você coloca no prato, você também estará cuidando da sua bexiga e das suas noites. Causa número 4. Uso inadequado de diuréticos e medicamentos para a pressão arterial. Um detalhe no horário que pode arruinar seu sono. Se você toma medicamentos para controlar a pressão arterial ou para eliminar o excesso de líquidos do corpo, fique atento. O horário em que você faz uso desses remédios pode estar diretamente relacionado às suas idas frequentes ao banheiro durante a madrugada. Diuréticos, conhecidos popularmente como pílulas de água, são muito eficazes no controle da hipertensão e no tratamento de insuficiência cardíaca e renal. Seu mecanismo é simples: aumentam a excreção de sódio e água pelos rins, reduzindo o volume de líquido circulante no organismo.
O problema surge quando esses medicamentos são tomados no final do dia ou à noite. Nesse caso, o pico de ação ocorre justamente durante o período de descanso, obrigando a bexiga a se esvaziar várias vezes e interrompendo seu sono. Além disso, mesmo alguns medicamentos antihipertensivos que não são diuréticos podem ter efeitos colaterais que aumentam a produção de urina ou alteram a função da bexiga, contribuindo indiretamente para a noctúria. O impacto para a saúde é considerável. Noites mal dormidas enfraquecem o sistema imunológico, aumentam o risco cardiovascular e agravam quadros de ansiedade e depressão. Para pessoas mais velhas, a privação de sono é um fator de risco importante para quedas, confusão mental e perda de autonomia. O Dr. Miguel Sroug alerta: ajustar o horário da medicação é uma intervenção simples, mas que traz grande alívio para muitos pacientes. Nunca faça isso por conta própria, converse com seu médico. O especialista recomenda que, sempre que possível, os diuréticos sejam administrados pela manhã ou no início da tarde, permitindo que o efeito diurético se dissipe antes da hora de dormir. Um passo prático: mantenha um diário de sintomas por alguns dias, anotando o horário em que você toma seus medicamentos e a frequência das idas noturnas ao banheiro. Leve essas informações ao seu próximo consulta médica. Com ajustes individualizados, é possível melhorar muito a qualidade do sono sem comprometer o controle das condições de saúde. Pequenos detalhes no gerenciamento dos medicamentos podem fazer uma enorme diferença na sua rotina noturna. Não subestime o poder de um ajuste bem orientado. Causa número 5. Problemas na próstata ou na bexiga. Um sinal silencioso que não deve ser ignorado. Muitas pessoas acreditam que acordar à noite para urinar é apenas uma consequência natural do envelhecimento. Mas em muitos casos, a causa está em alterações estruturais na próstata ou na bexiga, problemas que precisam de atenção médica. Nos homens, o aumento benigno da próstata, hiperplasia prostática benigna, ou HPB, é extremamente comum com o avanço da idade. À medida que a próstata cresce, ela pode comprimir a uretra e dificultar o esvaziamento completo da bexiga. O resultado é a sensação constante de urgência e a necessidade de urinar várias vezes durante a noite, mesmo que a bexiga não esteja completamente cheia. Nas mulheres, outro fator frequente é o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, que ocorre naturalmente após o parto ou com a menopausa. Isso compromete o controle da bexiga, aumentando a frequência urinária e provocando episódios de noctúria. O impacto desses problemas vai muito além do sono interrompido. Se não tratados, podem levar a infecções urinárias recorrentes, retenção urinária, danos à bexiga e perda de qualidade de vida. Além disso, o desconforto emocional e o medo de sair de casa por causa da urgência urinária são comuns em quem sofre com essas condições. O Dr. Miguel Sroug reforça: é fundamental que homens e mulheres não normalizem esses sintomas. Ao menor sinal de dificuldade para urinar, fluxo fraco, sensação de esvaziamento incompleto ou aumento da frequência noturna, procure um especialista. Exames simples, como o toque retal, ultrassonografia e avaliação urodinâmica, permitem diagnosticar precocemente esses problemas e indicar o tratamento adequado. Além disso, fortalecer a musculatura pélvica com exercícios específicos, como os exercícios de Kegel, ajustar a ingestão de líquidos e tratar condições subjacentes com o acompanhamento médico, são estratégias eficazes para reduzir os sintomas e melhorar a qualidade do sono. Ignorar as mudanças na função urinária não é a solução. Com diagnóstico precoce e cuidados adequados, é possível recuperar o controle da bexiga e voltar a ter noites tranquilas e reparadoras. Causa número 6. Ingestão oculta de cafeína à noite. Um estimulante escondido que mantém sua bexiga acordada. Mesmo que você tenha o hábito de evitar café no período da noite, é possível que a cafeína ainda esteja sabotando o seu sono e a sua bexiga sem que você perceba. A cafeína é um conhecido estimulante do sistema nervoso central. Mas o que muitos não sabem
é que ela também tem um efeito diurético e irritante sobre a bexiga. Ou seja, além de estimular a produção de urina pelos rins, ela aumenta a sensibilidade da bexiga, tornando você mais propenso a sentir urgência e vontade frequente de urinar. O problema é que a cafeína não está presente apenas no café. Muitos chás, refrigerantes de cola, chocolates escuros e até mesmo certos medicamentos, como analgésicos e remédios para resfriado, contêm quantidades significativas de cafeína. Mesmo pequenas doses, ingeridas no fim da tarde ou à noite, podem ser suficientes para aumentar a produção urinária e fragmentar o seu sono. O impacto para a saúde é direto. Ao acordar repetidamente para urinar, seu corpo não atinge as fases mais profundas e restauradoras do sono. Com o tempo, isso compromete a imunidade, a saúde mental e aumenta o risco de doenças crônicas. O Dr. Miguel Sroud orienta: sempre oriento meus pacientes a revisar cuidadosamente tudo o que consomem após as 15. Muitas vezes, eliminando fontes ocultas de cafeína, já conseguimos uma melhora notável na noctúria e na qualidade do sono. A dica prática é simples: evite qualquer fonte de cafeína no final da tarde e à noite. Prefira chás naturalmente livres de cafeína, como camomila ou rooibos. E fique atento aos rótulos de alimentos e medicamentos. Manter um diário alimentar por alguns dias pode ajudar a identificar fontes escondidas que você talvez não tenha notado. Ao fazer esse ajuste, você estará ajudando tanto seu sistema nervoso quanto sua bexiga a relaxarem durante a noite, um passo importante para garantir um sono contínuo e de melhor qualidade. Causa número 7. Níveis de glicose descontrolados. Um sinal precoce que pode se manifestar pela noctúria. Muita gente associa os níveis elevados de glicose apenas ao risco de desenvolver diabetes, mas o que poucos sabem é que um dos primeiros sinais de que algo não vai bem no metabolismo da glicose pode ser justamente a necessidade frequente de urinar à noite. Quando a glicemia está alta, o organismo tenta eliminar o excesso de glicose através da urina. Esse processo, conhecido como diurese osmótica, faz com que os rins filtrem mais sangue e produzam maior volume de urina. Durante a noite, isso se traduz em múltiplas idas ao banheiro e um sono fragmentado. Esse mecanismo é especialmente relevante para pessoas com diabetes tipo 2, não diagnosticado ou com pré-diabetes, condições muito comuns em idosos. O desafio é que níveis de glicose elevados nem sempre causam sintomas evidentes no início. Assim, a noctúria pode ser um dos primeiros alertas de que é hora de investigar mais a fundo a saúde metabólica. O impacto de não controlar adequadamente a glicose vai muito além da bexiga. A hiperglicemia crônica aumenta o risco de doenças cardiovasculares, insuficiência renal, neuropatias e declínio cognitivo. Além disso, o sono de má qualidade agravado pela noctúria pode acelerar ainda mais esse ciclo negativo. O Dr. Miguel Sroud ressalta: qualquer paciente que apresenta noctúria associada a sede aumentada, fadiga ou perda de peso deve ser avaliado para alterações na glicemia. Detectar e tratar precocemente o problema faz toda a diferença. A recomendação prática inclui uma alimentação equilibrada, rica em fibras e pobre em carboidratos refinados, especialmente no jantar. Evite pães brancos, massas e doces à noite. Prefira vegetais, proteínas magras e grãos integrais, que ajudam a estabilizar a glicemia. Além disso, é fundamental conversar com seu médico e solicitar exames como a dosagem da hemoglobina glicada, HbA1c, que fornece uma visão mais precisa do controle glicêmico ao longo do tempo. Ao cuidar da saúde metabólica, você não só estará reduzindo as idas noturnas ao banheiro, mas também protegendo seu coração, rins e cérebro, uma abordagem essencial para um envelhecimento saudável. Causa número 8. Problemas cardíacos não diagnosticados. Quando o coração dá sinais através da bexiga, pode parecer surpreendente, mas muitas vezes o motivo por trás das suas idas frequentes ao banheiro durante a noite não está nos rins nem na bexiga, e sim no seu coração.
quando o coração não está bombeando sangue de forma eficiente, como acontece em casos de insuficiência cardíaca. Mesmo nas fases iniciais, o organismo tende a reter líquidos durante o dia, principalmente nas extremidades inferiores. É por isso que muitas pessoas com problemas cardíacos notam inchaço nos tornozelos e nas pernas ao final da tarde. Ao se deitar, a gravidade muda, e esses líquidos acumulados retornam à corrente sanguínea. Os rins então recebem um maior volume de sangue e passam a filtrar mais urina justamente durante a noite. Isso explica por que a noctúria pode ser um dos primeiros sinais de alerta para doenças cardíacas. O impacto desse mecanismo para a saúde é significativo. A fragmentação do sono causada pela noctúria agrava ainda mais a função cardíaca, aumenta a pressão arterial e compromete a recuperação do organismo. Em idosos, essa combinação de fatores eleva o risco de quedas, confusão mental e hospitalizações. O Dr. Miguel Srouji destaca: é fundamental investigar causas cardíacas em pacientes com noctúria persistente, especialmente quando associada a outros sinais como cansaço excessivo, inchaço nas pernas e dificuldade para dormir deitado. Caso você identifique esses sintomas, converse com seu médico. Exames simples, como o ecocardiograma ou a dosagem de peptídeo natriurético, BNP, podem ajudar a identificar precocemente problemas cardíacos. Além do tratamento médico adequado, algumas medidas práticas podem ajudar. Manter as pernas elevadas por 20 a 30 minutos no final da tarde para facilitar o retorno venoso, reduzir o consumo de sal e controlar rigorosamente a pressão arterial. Ao cuidar da saúde do coração, você não estará apenas prevenindo doenças graves, estará também contribuindo diretamente para melhorar a qualidade do seu sono e a sua disposição durante o dia. Agora você já sabe, acordar várias vezes à noite para urinar não é apenas um detalhe incômodo do envelhecimento, é um sinal do seu corpo de que algo precisa ser ajustado. Como vimos, fatores aparentemente simples do dia a dia, como a ingestão de água e de certos alimentos, o uso de medicamentos, a falta de movimento e até mesmo a saúde do seu coração, podem estar contribuindo para a noctúria. A boa notícia é que a maioria desses fatores pode ser corrigida com pequenas mudanças de hábito. Reorganize sua ingestão de líquidos. Movimente-se mais ao longo do dia. Preste atenção ao que você consome à noite. Ajuste o horário de seus medicamentos com orientação médica e esteja atento aos sinais que seu corpo dá. E, acima de tudo, não hesite em procurar ajuda especializada caso perceba alterações persistentes na sua função urinária. Como bem reforça o Dr. Miguel Srouji, o corpo sempre nos envia sinais, cabe a nós ouvi-los e agir. Ao cuidar da saúde urinária, estamos cuidando de todo o organismo. Agora é com você. Comece hoje mesmo a aplicar essas dicas no seu dia a dia e observe a diferença na qualidade do seu sono e no seu bem-estar geral. Pequenos passos podem gerar grandes resultados. E eu quero ouvir você. Já identificou alguma dessas causas no seu caso? Qual dessas dicas você pretende colocar em prática primeiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, sua experiência pode ajudar outras pessoas também. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos valiosos sobre como envelhecer com saúde, vitalidade e autonomia. Durma melhor, viva melhor e cuide bem de você. Todas as noites.